no Senhor. E lembrar o tema da campanha, lembrar a divisa, né, que a gente ainda está em campanha. O tema aqui na camisa, em todo o canto espalhado. Bora lá, repetir o tema. O culto de hoje tem tudo a ver também com esse tema, não é? Porque quem ama, cuida. Quem ama, tem solidariedade. Se Deus escolheu nos amar, então devemos também amar o próximo. E o amor. E a divisa, será que todo mundo já decorou? Já marcou na sua Bíblia? 1 João 4,10, para não esquecer. Então, bora lá dizer a divisa. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. E o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Nós queríamos lembrar os irmãos que aquele mapa muito bonito que está ali, né, a criação do irmão Josemar, não é para enfeitar a parede da igreja não, viu? É para você ir lá, tirar a foto dos missionários e orar por ele. Adote um missionário para orar por ele. Ali na mesinha também tem outro mapa, né, com outros missionários. E a oferta, você já pegou o seu envelope? Onde é que estão os envelopes de missões dessa campanha, gente? Cadê os envelopes? Na árvore, aqui, ó, olha aqui. Meu alvo, missões estaduais. Então, pega o envelopezinho daquele, né? Graças a Deus que está saindo, que não é para ficar ali na árvore, a árvore tem que ficar sem os envelopes. E leve, você tem até o dia 10 de agosto para devolver esse envelope com a oferta que Deus colocar no seu coração, com uma oferta referente à metade da sua idade ou com uma oferta referente à sua idade. Atrás do envelope tem essa mensagem para você colocar, né, no seu coração e contribuir com missões estaduais. A gente agora vai passar umas fotos, está ali o nosso álbum, né? Umas fotos da viagem da semana passada. Foi colocado nas redes sociais, mas nem todo mundo tem acesso às redes sociais. E é bom, né, a igreja saber o que é que a gente está participando, o que é que a gente está fazendo. Então foram várias caravanas para Chechel e a caravana daqui de Paulista foram 15 pessoas. E nós, apesar de estarmos com essa camisa, e Jesus transforma, mas a gente estava lá divulgando também a campanha e Ele escolheu nos amar, porque quem ama transforma, né? Então essa foi a chegada da gente lá em Chechel, a saída daqui do Pelópidas, e aí a gente já estava, né, na caminhada, né? Essa Cinha, essa que está cabelo amarrado, assim, a gente subindo lá as escadarias, aí um outro grupo, né, eu estava ali com as meninas, ali também a gente descendo as escadarias. Aí a gente aproveitou, né, para tirar a foto lá na placa de Chechel. Assim, aparece muito eu e Cinha, aí a Mônica, porque a gente se dividiu em vários grupos. Mônica também estava com a irmã dela. Aí um outro grupo, da Odilene, Emília ali meio escondida, a Odilene também. E a gente se dividiu. Aí a gente estava numa congregação, porque a igreja de Chechel, ela tem 2 congregações. E aí também já foi o grupo de Mônica em outra congregação. Aí a família do pastor Belino, né, a esposa, os 2 filhos. Aí a gente estava no templo, já foi de tarde, a gente botou a camisa da União Feminina, porque foi promoção da União Feminina essa viagem. A gente já estava aí na praça, no culto, né, que foi realizado na Academia da Cidade. E aí a Academia da Cidade, o culto, também na praça. E aí Zaqueu entre as mulheres, de amarelo.
E assim, algumas fotos, né, para vocês terem ideia. Mas tem um videozinho e um recado para a Igreja Emanuel. Então nós vamos louvar, depois sim o áudio. Deserta massa. Vamos louvar, ele está cantando. Ele me amou primeiro. Esse é o amor. O amor é daquele. Não que amamos, mas quem nos amou. E foi Jesus, o puro cordeiro, que a sua vida na cruz entregou. E nos resgatou. Vamos ficar em pé, eu nunca acabei animado.
céu. Uma viagem missionária, não deu uma missionária batista de pé. Porque eu estou aqui hoje com o rosto bem comigo, para estar conosco, participando das nossas conversas aniversários. Olá, meus queridos irmãos, meu querido pastor Jandir, tudo em paz? Meus irmãos da Igreja Batista em Marambá, Pion, vai ser uma alegria poder estar aí com vocês, comemorando 27 anos de aniversário desta amada igreja. Desejo que Deus continue abençoando vocês. Ore por mim, para que nesse dia Deus fale através de mim a vocês. Ore por mim, nós estamos orando por vocês e estamos aqui num dia maravilhoso. Muita ação missionária, muita gente ouvindo de Jesus. Deus abençoe. Amém. Agora sim, teremos um momento para falar sobre o aniversário da nossa igreja, a Diaconisa Emília. O Essência já se prepara aí, né? O Essência já pode se posicionar, né? Porque vai cantar também no inicial. E a gente vai colocar também o tema e a divisa. Bom, gente, por mais que eu já tenha avisado aqui, e achei que não havia mais necessidade de aviso nenhum, eu pensei que não havia, mas infelizmente, algumas pessoas ainda estão perguntando se sexta-feira começa a festividade. Já houve algumas perguntas. Então, gente, sim, sexta-feira, dia 25, começa a festividade do nosso aniversário. Sexta-feira. Na sexta-feira a gente vai ter as organizações missionárias. Começa com o Ministério de Oração. O Ministério de Oração vai começar aqui na sexta-feira, louvando. Depois vem o Ministério da Família, Missões, MCM, SHB, ML, Embaixadores do Rei, Juventude, Ministério Diaconal e Sementinhas. Só as sementinhas vai ter a exceção, né? Na sexta. No sábado, você já viu aí o pastor Humberto Belinda de Chechel. É ele que vai estar aqui conosco no sábado, trazendo a mensagem. E no sábado, eu gostaria que depois do culto, ficasse aqui na igreja os líderes de ministério, para eu passar algumas informações. Que no sábado a gente vai ter aqui um acróstico, e eu preciso que os líderes de ministério fiquem no tempo para eu passar algumas instruções. Que a gente já está com o material ali pronto, mas eu vou passar para os líderes, né? Da MCM, SHB, enfim, todos os líderes de ministério, né, gente? Fiquem aqui para eu passar algumas informações que eu estou vendo que, mesmo todo domingo eu fazendo aqui essas informações, tem muita gente ainda que ainda não entendeu. Passou um mês também ali no quadro de aviso, toda a programação. Um mês. A programação de abertura na sexta, do culto do sábado, do culto do domingo pela manhã e do culto do domingo à noite. E no domingo de manhã não tem EBD. Algumas pessoas já estão com o estudo pronto para dar o estudo na EBD. Não tem EBD. Vai ser um culto de gratidão de manhã aqui. E o nosso pastor emérito, o pastor João Andrade, é quem vai trazer a mensagem no domingo de manhã. E o domingo à noite a gente vai estar encerrando as festividades. E agora, para a gente ensaiar, eu vou pedir para todos se colocarem de pé e nós iremos ensaiar o tema, a divisa e depois o hino. Vamos colocar aí o tema. Bem fácil, né, o tema. Vamos lá. Então a divisa, porque a divisa é Filipenses 3, 13 e 14, e o tema é só uma frase. O tema é IBE 27 anos avançando para o alvo. Então, todo mundo já decorou, porque é só uma frase. E a divisa, pronto, olha aí. IBE,
No 3. 2, 3. Então a gente vai recitar isso lindo, sexta-feira, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Bem decorado. E aí, para a divisa. Vamos? Irmãos, não estamos Amém? Então marquem aí na Bíblia de vocês. A Bíblia da gente tem que ser bem marcada mesmo. Uma Bíblia toda limpa, toda bonitinha, toda organizada, sem nenhum risco. Tem que ser. E a Bíblia a gente sempre está marcando, escrevendo, né? Então marque na Bíblia de vocês essa referência, Filipenses 3, 13 e 14. E aí a gente vai dizer decorar. Amém? Então não esqueçam, sexta-feira a gente está começando. Sábado tem mais. E domingo de manhã e de noite. E a liderança, não esqueça de ficar depois do culto. É rápido, eu vou falar bem rápido, porque eu tenho que mostrar a vocês. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já tenho a transformação e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me tiro mais. Estou firme, eu não me tiro mais. Vou avançar, eu dizer, e quem vai me ver, pelo amor de Cristo.
Teremos agora a dedicação de vidas, dízimos e ofertas. Já foi maravilhoso o culto dela, sexta-feira aqui, né? Ela já agradeceu a Deus pelos 84 anos de vida. Foi lindo o culto dela. Então, temos a Albinha, aniversário do casamento. Meus visitantes, tem alguém aí? Chamamos as crianças para o culto infantil, aqui à frente, as professoras. E a irmã Emília vai orar, agradecendo pelas vidas, pela administração dos dízimos, ofertas, pelas professoras
pelas crianças. Então convidamos a irmã Fátima Florencio para vir aqui à frente, representando sua mãe, e receber a lembrancinha da igreja. E a irmã Emília agora vai orar por essas vidas. Esse envelope que eu estou pegando na mão é sobre um presente da igreja, né? Então, esse presente você pode entregar na sexta-feira, no sábado, no domingo de manhã. Todos esses dias a gente vai ter ofertório. Então, esse envelope você representa essa oferta. Eu tenho 27 motivos, né? Então, são 27 motivos para que a gente possa ofertar aniversariamente. Vamos orar agora? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, a oportunidade de poder ofertar, a oportunidade de poder devolver o dízimo, o nosso dízimo, ó Deus. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade. E queremos colocar agora, ó Deus, no teu altar, as vidas aniversariantes. Aqui só tem uma sendo representada, a aniversário da irmã Hilda, mas aqui entre nós pode ser que tenha alguém que também fez aniversário essa semana, e talvez não queira ter vindo aqui. E, ó Pai, aniversário de casamento, de conversão, ou seja, de nova vida. Enfim, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos por cada vida. Te agradecemos pelo Ministério Infantil, que nessa hora vai realizar o culto infantil, o culto com a tua palavra de acordo com a idade de cada um. Queremos, ó Deus, colocar no teu altar a vida da tua serva que vai nos trazer a mensagem nesta noite. Fala ao coração dela, ó Deus, para que ela possa transmitir aquilo que tu já preparaste para cada um de nós nesta noite. Mas eu quero também te pedir por aqueles que estão conosco e que, ó Pai, um dia te conheceu, um dia fez a sua decisão, mas, ó Deus, pelos motivos da vida, se afastou dos teus caminhos, mas está aqui, ó Pai. Então, todos que estão aqui hoje, nessa situação, que hoje seja o seu dia de retorno. Que hoje seja, ó Deus, a sua volta para o teu aprisco. E aqueles que nunca fizeram uma decisão, mas está conosco e nunca se decidiu, que hoje seja o seu dia de salvação. E queremos também, ó Deus, te pedir bênção também pelo nosso pastor Jandir e família, agora no seu retorno. Protege, ó Deus, a viagem do teu servo, do anjo dessa igreja e sua família. Dá a ele todos os livramentos, ó Deus, para que ele retorne em paz. E que, ó Deus, nesta semana, ele vai estar conosco, ó Pai. Ele chega aqui com a tua proteção, ó Deus. A todos, ó Pai, que estão aqui conosco nesta noite, nós te louvamos pela vida de cada um. E agora te pedimos a orientação para a administração dos dízimos e ofertas. Orienta, ó Deus, os dízimos e ofertas nesta noite. Abre portas de emprego para aqueles que estão desempregados e gostariam de ter contribuído. Abre portas de emprego, meu Pai do céu. Muito obrigada. Conduz agora as crianças para a sala para ser realizado o culto infantil. Mas continua conosco. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Também gostaria de compartilhar com os irmãos que dia 17 eu completei anos de nova vida, nova criatura. 20 anos que aceitei a Jesus. Amém? Convido a irmã Albertina para o louvor inspirativo. Vou louvar muito Pai, mas todo mundo conhece. Pai, há quanto tempestade, há como
Tão ansioso eu sei que estou, vai, toda esta vida vai, perdi, e nada dei a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi, Senhor, mas sem valor. E ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi aqui o meu Jesus, me deu melhor valor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo crente que sou, concede tantos bens, tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti quero me refazer. Agora junto a ti quero me refazer. Amém. Glórias a Deus. Agora teremos a mensagem do Senhor aos nossos corações. O que o Senhor colocou no coração da nossa irmã Juliette. Graça e paz, igreja. Motivo de grande alegria estar aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. O Senhor já está falando nesse encontro através da palavra que foi lida, cantada, e a gente agora vai deixar alguns minutos para meditarmos em um texto da palavra do Senhor. O texto que está lá em João 5, que fala da cura do paralítico de Betesda. É um texto bem conhecido, mas nós vamos meditar sobre ele nessa noite, o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Amém, igreja? Amém. Então, se você tem a sua Bíblia, abra ela em João, capítulo 5, versículos de 1 ao 18. João, capítulo 5, versículos de 1 a 18. E quem não está com a Bíblia pode acompanhar ali no datashow. Diz assim a palavra de Deus: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jaziam a multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse:
olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Que o Senhor aplique a sua porção em nossos corações. Amém? Oremos. Pai nosso que estás nos céus, obrigada, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Fala aos nossos corações, Pai. Necessitamos ouvir a tua voz. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse milagre é bem conhecido. Eu não sei se alguém aqui não conhecia ainda o milagre, do paralítico que foi curado. E ele já havia 38 anos vinha padecendo desse mal. Esse milagre está descrito aqui em João. E é interessante, João, ele é um dos evangelhos. E lá no capítulo 20, João ele vai dizer por que ele escreveu esse, vamos falar livro, tá? É o evangelho, mas vamos falar livro. Por que ele escreveu esse livro? Né? Nem todo mundo deixa claro por que escreveu o que escreveu. Só que João ele deixa claro para a gente por que ele escreveu o que escreveu. João foi um dos 12 discípulos de Jesus. Provavelmente era o mais novinho quando ele começou a andar com Jesus. Jesus tinha muitos jovens com ele, né? E João era o mais jovem de todos. E João passou 3 anos ali com Jesus. Jesus subiu e depois João registrou os feitos de Jesus. E por que ele fez esse registro? Ele mesmo nos diz, lá em João 20, nos versículos 30 e 31. Diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ou seja, João não registrou todos, mas ele escolheu alguns. E por que ele fez isso? Estes que ele escolheu foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Então João está dizendo que Jesus fez muita coisa enquanto ele esteve aqui na terra nesses 3 anos. E aí ele registrou as coisas que Jesus fez, mas ele não registrou tudo. Agora ele selecionou alguns, sabemos que inspirado pelo Espírito Santo, para quê? Para que quando a gente lesse, o público que ele destinou, visse, lesse, soubesse que Jesus era o Cristo. E crendo em Jesus, tivesse vida eterna. Então esse foi o objetivo do livro. Jesus era um nome comum naquela época. Para você e para a gente tentar fazer uma comparação com a nossa igreja, aqui a gente tem 3 Ricardos. Então nessa igreja aqui, Ricardo é um nome comum. Então Jesus também era um nome comum, só que João estava dizendo assim, gente, eu estou registrando isso aqui para que vocês saibam que esse Jesus aqui que eu estou falando é o Cristo. Aí a coisa muda, porque existiam várias pessoas com o nome de Jesus, mas o Cristo é a mesma coisa que Messias. O povo judeu estava esperando o Messias, muito tempo. Estavam esperando e de repente o Messias está lá caminhando entre eles. E João está dizendo, esse Jesus é o Messias. E eu deixei tudo aqui registrado para que vocês saibam disso. Amém? E aí a gente volta para João 5. João selecionou esse milagre para que as pessoas soubessem que Jesus é o Cristo. Por quê? Ninguém pode fazer isso, irmãos. Curar um paralítico, 38 anos, só com uma palavra. Ninguém pode fazer isso. Só Jesus faria isso. Então o que foi que aconteceu ali naquele lugar? A gente leu o que aconteceu. E foi o seguinte, existia um tanque e dizia-se que em certo momento a água do tanque era agitada, pensa numa piscina. Dizia que em certo tempo descia um anjo, a água se movimentava e a primeira pessoa que entrava era curada de qualquer enfermidade. Então você já pensa que aquele lugar tinha muita gente doente, e é o que a Bíblia diz. Cegos, coxos, paralíticos, estava todo mundo ali. A
Bíblia usa a palavra uma multidão estava naquele tanque. E aquele homem era mais um na multidão, todo mundo esperando o movimento das águas. Aí diz que esse homem estava lá há 38 anos. E a gente imagina o quê? Não se imagina, né? Ele diz: toda vez que a água é agitada, alguém vai na frente. E ele não consegue uma vaga. Você sabe o que é isso, né? Você já foi no posto de saúde? Madrugada, toda vez a ficha acaba. Já repararam? Quem consegue uma ficha, olha que bênção. Ah, pois esse homem estava 38 anos, mas não conseguia uma ficha. Não conseguia ser o primeiro a mergulhar no tanque. E continuava ali. Ninguém colocava ele no tanque. Só que Jesus perguntou se ele queria ser curado. Ele não disse que sim, ele disse: não tem ninguém para me colocar no tanque. Aí Jesus disse: levante, tome sua cama e ande. Porque Jesus, irmão, não precisa de nada para fazer cura. O médico precisa de uma sala de cirurgia, precisa de equipamento, mas Jesus, com uma palavra, ele ordena o mar para parar, o vento acalma, a doença vai embora, porque esse é o nosso Deus. E que a gente seja relembrado disso esta noite, para que a gente comece a nossa semana sabendo que a gente não está só. A gente é um Deus que, com uma palavra, ele muda qualquer situação. E uma palavra mudou a vida desse homem. Agora Jesus disse assim: pegue sua cama, que aquele homem estava ali no chão, e ande, leve sua cama. Então esse homem estava carregando, eu não sei o que era, uma maca, um leito, cada um tenta traduzir, mas alguma coisa que ele estava deitado. E ele estava carregando. Aí quando ele estava carregando, ele encontra quem? Os judeus. Para você entender, vamos falar dos religiosos, aqueles que faziam a lei ser cumprida. Só que o dia era sábado, irmãos. Tinha uma lei que dizia que no sábado você não podia fazer nenhum serviço, tinha que descansar. Aí os judeus encontram o homem carregando a cama. Pode não. Carregar a cama no sábado. Se fosse domingo podia, mas no sábado não pode. Aí o homem disse: mas o homem que me curou disse para eu carregar a cama. Estou carregando porque ele mudou. Aí disse: quem foi que ele curou? Ele não sabia. Porque Jesus chegou, curou e saiu. Que uma multidão ali, imagine se o povo tivesse percebido o que ia acontecer ali. Então Jesus saiu e o homem não sabia o que era. Mais tarde, Jesus marcou um encontro com ele, para falar com ele o que tinha acontecido. E aí a gente vai deixar para o final, para a gente entender por que é esse milagre. Mas a primeira coisa, irmãos, que eu queria falar é que a gente vai começar do final para o começo. Quando o homem soube que era Jesus, ele foi lá e disse para os judeus: ó, foi Jesus que me curou. Os judeus, João disse que escreveu esse livro para que todo mundo soubesse que Jesus é o Cristo. Os judeus estavam esperando o Cristo, irmãos. Um homem chega, chamado Jesus, cura uma pessoa que está há 38 anos aclamada só com uma palavra. Aleluia! Era para os judeus dizer assim: o Messias chegou. Não era? Era para você que nem Maria, nem Paula, que aleluia, glória a Deus. Só que aí você fica, os judeus estavam assim: ele curou no sábado. Ficaram incomodados com o fato de ele ter curado no sábado. Ele estava violando a lei. Eles não enxergaram que Jesus curou o homem, que a vida vale mais, que Jesus curou com uma palavra. Olha quantos milagres eles estavam ligados que Jesus fez isso no sábado. E a segunda coisa, quando eles encontram os judeus, depois encontram Jesus. Por quê? Quando eles souberam que era Jesus, ficaram com raiva, foram atrás, perseguir, né? Aí, quando encontraram Jesus, foram tirar satisfação. E Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu Deus, Jesus é maravilhoso. Gente, ele não estava dando fora não, ele estava falando o fato. Meu pai, Deus Pai, está trabalhando no sábado também. E eu trabalho também. Aí é que os judeus ficaram com mais raiva. Porque Jesus, além de violar a lei e fazer as coisas no sábado, ainda estava dizendo que Deus era o pai dele e estava se fazendo igual a Deus. Pronto. Não enxergaram que Jesus era o Messias. Todas as evidências na frente deles e eles não conseguiram enxergar. E aí você pensa: não, isso só foi naquela época. Será que não acontece hoje não? Todas as evidências
Salvador, de que você precisa dele, de que não dá para viver sem ele, e aí fica pensando em coisas secundárias. Irmãos, às vezes o coração da gente está tão fechado que nem que Jesus ressuscite Lázaro, a gente enxerga que ele é o Cristo. Misericórdia. E muitos os judeus estavam assim, o coração fechado. A verdade bateu no coração, mas o coração fechado, a verdade escapou. E eles não obtiveram salvação. Então João estava dizendo: eu vou agora colocar esse milagre aqui para que vocês saibam que Jesus é o Cristo. Esses judeus aí estavam olhando e não descobriram. Mas que você que esteja lendo perceba que Jesus é o Cristo. E aí, embora os judeus não perceberam que estava diante dos olhos dele, o homem, que a gente não sabe o nome, percebeu e foi abençoado. Então que você não tenha a postura dos judeus nessa noite. Não acredito em acaso, você não está aqui por acaso. A verdade do Senhor está sendo ministrada, porque a palavra de Deus é a verdade. A verdade está sendo ministrada. Ela pode chegar no seu coração e o seu coração está aberto e ela fica lá. Ou ela pode encontrar um coração fechado. Às vezes a gente está falando e o coração da pessoa está dizendo: não é assim não, não é assim não. Eu cresci. Os judeus cresceram naquela cultura. Quando alguma coisa veio que estava contrário ao que eles cresceram ouvindo, eles disseram: não, não pode ser. O Messias esse aí não. Porque eu cresci ouvindo que o Messias ia vir assim, ia vir em glória, ia destruir os outros impérios. Aí quando Jesus chega e com aquele jeito pobre, não, o que eu estou vendo aqui não se encaixa com o que eu aprendi. Não, não é ele não. E às vezes a palavra está sendo pregada, mas você cresceu e ensinaram alguma coisa, seu pai, sua mãe, por mais que eles te amem, mas talvez, bote pelo menos um talvez aí na sua cabeça, talvez eles tenham ensinado alguma coisa errada. Porque a verdade é a palavra de Deus. Se eles ensinaram alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, está errado. Então é tempo de abrir o coração para a palavra do Senhor. Amém? Os judeus não abriram o coração para a palavra do Senhor, mas o homem abriu. E nós abrimos, amém? E aí o homem, ele nos dá algumas lições para a gente seguir. Os judeus dão a lição do que não fazer, mas o homem dá uma lição do que fazer. A primeira coisa, irmãos, diz que Jesus chegou naquele tanque e ele sabia da situação do homem. Jesus sabia que aquele homem estava ali 38 anos. Se eu chegasse naquele tanque, a única coisa que eu ia perceber era uma multidão de gente enferma. Eu não ia conseguir perceber um homem no meio de uma multidão que estava doente há 38 anos. Mas Jesus, ele nos conhece. Ninguém conhece a gente como Jesus. Ele sabe toda a nossa história. A palavra de Deus diz que ainda a gente estava sendo formado no ventre da nossa mãe. Olha, por mais que a mulher e o homem planejem bem direitinho, ele não consegue dizer exatamente quando foi a concepção. Mas Deus, ele sabe exatamente quando você foi concebido. E aí a sua mãe só veio perceber quando alguma coisa aconteceu, né? Uma coisa no organismo dela meio estranha. Aí ela foi lá fazer o teste e ela descobriu. Mas quem trouxe você à vida não foi a sua mãe nem seu pai, foi o próprio Deus. Ele sabe exatamente o dia que você foi concebido. E se você está aqui, é porque ele lhe trouxe até aqui. Então Jesus, da mesma forma que conhece cada um de nós, ele conhecia aquele paralítico, ele sabia que ele estava ali há 38 anos naquela situação. Agora você pensa, qual era o pior problema daquele homem? A primeira resposta é a paralisia dos membros inferiores. Não é a primeira coisa que vem à nossa cabeça. O pior problema naquele homem era a paralisia dos membros inferiores. Ele não conseguia andar. Só que Jesus faz uma pergunta que eu acho muito curiosa. Jesus pergunta: você quer ser curado? Irmãos, pense na enfermaria do Hospital da Restauração, quem já esteve lá. Você tem dúvida de que o pessoal que está ali quer ser curado?
cura, para que perguntar se ele queria ser curado? Eu não sei porque Jesus perguntou, quer ser curado. Jesus não ficava perguntando, não, se a pessoa queria ser curada, não. Você lembra outras situações que Jesus perguntou? Você quer ser curado? Não, Jesus ia curando. Só que quando esse homem responde, ele revela uma coisa para a gente. Jesus perguntou, quer ser curado? E o homem disse sim. Não, também o homem não disse não. O homem disse, versículo 7, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Irmãos, você vê que esse homem não sabia quem era Jesus. Jesus estava na frente dele perguntando, você quer ser curado? Era para dizer, sim, eu quero. E a resposta que ele dá é, não tem ninguém que me bote no tanque. Quantas vezes a gente não canta, né? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Pois a versão do paralítico de Betesda era assim: a minha fé e o meu amor estão firmados no tanque. Era a versão dele. O cantor cristão do paralítico de Betesda. Porque quando Jesus perguntou, ao invés de ele dizer sim, eu quero ser curado, ele disse, o lugar da minha cura é ali, mas eu não consigo chegar ali. E às vezes a gente está assim, irmãos. Jesus na nossa frente, Jesus ao nosso, não é ao nosso dispor, no sentido de que ele é o nosso garçom. Misericórdia, Jesus não está aqui para, não é nosso garçom não. Mas a gente tem livre acesso ao Pai através da oração. O véu do templo foi rasgado, a gente pode chegar diante de Deus, dentro do próprio Jesus, e a gente vai para A, vai para B, vai para C, aí não consegue, aí quando alguém chega e pergunta, a gente diz assim, não dá não, porque aquela porta não abriu, aquela pessoa está ocupada, eu liguei, não atendeu. Vai falar com teu pai, em nome de Jesus. E aquele paralítico disse, não dá não, porque não tem como eu ir para o tanque. Mas Jesus é tão misericordioso, então eu olho que o principal problema desse paralítico era a paralisia das pernas, mas também uma fé no tanque. E às vezes esse é o nosso problema, uma fé em tantas coisas. É uma fé no juiz, é uma fé no médico, é uma fé no pai, é uma fé na mãe, é uma fé no professor, é uma fé em todo mundo. Mas a nossa fé, irmãos, tem que estar firmada no Senhor. Ouça da boca dele o que ele tem para dizer. Porque nem sempre, ou às vezes, o que o professor, o juiz, o médico fala, às vezes realmente, né, vai acontecer. Mas não é ele que diz não, quem diz é o Senhor. Então não se preocupe se não tem ninguém que lhe coloca no tanque. Jesus está diante de você, assim como ele estava diante do paralítico de Betesda. E glórias a Jesus, que ele é tão misericordioso, que o homem respondeu errado. Olha, os adolescentes aí, fiquem ligados. No Enem, se você responder errado, você vai perder ponto. O paralítico de Betesda respondeu errado. E o que é que era para fazer? Pronto, eu não creio e não vou curar, não. Está querendo tanto naquele tanque, então deixa ele aí. Não. Jesus não é assim, não. Quem é assim, gente, somos nós. Jesus, ele deu a resposta errada, mas Jesus pegou e disse, levante-se e tome sua caminhante. Deu a cura para o homem. E o homem levantou. E Marina não está aqui, mas eu tenho certeza que ela nos informaria que uma pessoa de 38 anos sem andar não conseguiria dar um pulo, não pegar a cama e andar não. Mas quando Jesus faz, ele faz completo, né? Não precisa nem fisioterapia. Acho que precisa de vez em quando, irmãos. Mas quando Jesus faz, não deixa nem cicatriz. Faz o negócio completo. E o homem levantou na hora. Amém? Então Deus, ele me conhece. Ele conhecia aquele homem. Mas o que eu acho lindo é que Deus não apenas conhece. Dezembro do ano passado eu acho através do musical. Tem uma música assim, ó. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Deus, ele não apenas conhece a sua situação, ele sabe. Ele ouve até gemidos que palavra não pode explicar. Só quem já expressou um gemido que palavras não podem explicar, sabe do que eu estou falando? Após esse gemido, que ninguém entende, Jesus entende. Ele ouve e ele vê, porque às vezes você sabe que você sai para andar, para ninguém da sua casa lhe ver, né? Como é que você está.
entra no guarda-roupa, né? Para os filhos não ver a situação. Mas não importa onde você está. O salmista diz: se eu subir ao céu, Deus lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá está. Se eu subir para as asas da alvorada, se eu habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará. O Senhor vê, irmãos. O Senhor conhece, sabe? O Senhor ouve e o Senhor vê. Mas, Êxodo 3 diz que o Senhor faz algo mais. Só conhecer, ouvir e ver já é muita coisa. Mas veja lá que ele faz mais uma coisa. Gênesis 3, 7 e 8. Êxodo 3, 7 e 8 diz que Deus, primeira coisa diz: vi a aflição do meu povo. Isso aí está falando do povo do Egito, do povo de Israel. Mas nós somos Israel de Deus hoje. Amém? Deus diz: eu vi a aflição. Ouvi o seu clamor. Conheço o sofrimento, sei do sofrimento dele. E o versículo 8 diz o quê? Desci a fim de livrá-lo. Irmãos, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê e Deus age. A essência canta: meu Deus não para, Deus não para não, Ele está trabalhando. Foi o que Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, não importa que é sábado. Se você chegar hoje domingo, em qualquer repartição pública, não tem ninguém lá para te atender. Mas Jesus, Ele trabalha. E não importa se é sábado, se é domingo, Ele continua trabalhando. Não como o nosso garçom, mas porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quando Ele decide fazer alguma coisa, ninguém pede. Nem o sábado. Porque o sábado foi Ele que criou e Ele é Senhor do sábado. Amém? Então Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E Deus desce, Deus age para dar livramento. Então eu não sei o que você está passando. Eu também não sei o que Deus vai fazer. Eu não vou dizer que Deus vai curar, vai fazer, vai libertar. Não sei. Mas eu vou dizer que Ele pode fazer tudo isso se Ele quiser. Agora basta a gente fazer o quê? A nossa parte é orar. A gente pede ao Senhor. E segundo a sua vontade, que Ele conceda, segundo a sua vontade, o desejo do coração de cada um que está aqui nessa noite. Eu não sei o que você deseja, mas se for a vontade do Senhor, eu peço que Ele conceda a cada um o desejo do seu coração. Então, irmãos, terminou mais ou menos a história. Se você continuar no capítulo 5, Jesus vai falar sobre a missão dele. Os judeus, infelizmente, perderam a oportunidade que estava diante deles, mas o homem não perdeu a oportunidade. E aí eu disse que Jesus, para me concluir, eu disse que Jesus curou o homem e saiu muito rápido. Ele disse: levante-se, tome a sua cama e ande, e saiu. O homem não sabe quem é que curou ele, porque quando perguntam, ele não sabe dizer. Aí depois, Jesus marca um encontro, porque Jesus, ele é assim, ele vai dizer por que ele fez o que fez. Tem um propósito. Porque aí você pode se perguntar: oxe, Juliette, tinha uma multidão de enfermos, por que Jesus fez assim, ó, a mão, curando todo mundo? Nesse capítulo você vai ver que Jesus só fazia o que via o Pai fazer. Então a gente sabe que Jesus estava ali em total dependência de Deus, submissão. Então a ordem naquele momento não é para curar a multidão, não, é para curar aquele homem que estava ali há 38 anos, que Jesus conhecia. E aí, se Jesus ficasse ali, imagine como ia ser a multidão. Aí Jesus saiu, mas depois Jesus marcou um encontro para dizer por que fez o que fez. E aí, João 5,14, Jesus vai dizer por que fez o que fez. Eu vou ler aqui na versão A Mensagem, que é uma paráfrase, e ela diz bem simples o que Jesus fez. Então veja, o homem está lá, carregando sua cama, os judeus perguntam: você não pode carregar sua cama porque é sábado. Ele disse: o homem que me curou disse para eu carregar minha cama. Quem me curou? Não sei. Aí depois Jesus marca um encontro com ele. E aí Jesus fala assim, na mensagem diz: você está com ótima aparência. Está muito bem. Quando Jesus age assim, a gente fica muito bem. Mas Jesus falou mais. Não volte para a velha vida de pecado, ou algo pior poderá acontecer. Juliette, Jesus está lançando maldição. Tá não, irmãos. Você já viu uma vida de pecado trazer bênção para a pessoa? Onde já se
Deus consegue. Que Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele sabe, Ele ouve, Ele vê, Ele age. Aí, a gente pega a bênção que Deus deu. E como é que a gente está usando as coisas que Deus nos deu? Jesus encontrou aquele homem para dizer assim: olha, você está bem, está muito bem, mas não volta para a velha vida do pecado, não. Isso aí que eu lhe dei. Olha a bênção que Deus já deu para você. Quantos livramentos? Tem gente que não era nem para estar aqui, né? Tem curas assim, ó, já era para ter ido embora, mas está aqui. Aquela vez, aquilo ia acontecer e Deus livrou. Porque você acha que Deus deu livramento? Ele encontrou, ele marcou um encontro com aquele homem, para que aquele homem soubesse não apenas que quem tinha feito foi Jesus, mas para que aquele homem recebesse uma advertência. E a gente recebe a mesma advertência hoje. O que é que a gente está fazendo com a bênção que Deus nos dá? A bênção não pode se tornar o nosso Deus. Não é? Às vezes a gente fala, não, recebe a bênção e fica depois. Não. Eu não quero perder. A gente faz tudo para não perder aquilo que Deus nos deu. E para não perder o que Deus nos deu, a gente está perdendo Deus. Misericórdia. Porque o que Deus nos deu assumiu um lugar tão importante na nossa vida que a gente faz de tudo para não perder o que Deus nos deu. Mas Deus. E Abraão, irmãos, nesse caso é um exemplo para nós. Porque Deus deu aquilo que Abraão mais queria, um filho. Que Abraão colocou o nome dele de Isaac. Mas Isaac, ele não tomou um lugar de Deus no coração de Abraão, não. Porque quando Deus disse, sacrifica o teu filho, Abraão foi lá sacrificar. Não foi fácil, não. Mas ele foi. Por quê? O compromisso maior de Abraão não era com Isaac, era com Deus. Então, se Deus pediu, Deus sabe o que está fazendo. Deus prometeu que eu ia ser pai de uma grande nação, Deus vai ressuscitar esse menino, mas eu vou obedecer a Deus mesmo sem entender. Então Deus se encontrou com aquele homem e disse: olha, cuidado, você está bem, a vida com Jesus deixa a gente bem. O homem, imagina um homem ali no chão, a vida dele devia, até olhar para ele devia ser deprimente, mas olhando depois, que coisa maravilhosa, porque Jesus faz isso na nossa vida, a gente fica bem. Quando ele nos abençoa com Ele mesmo, Ele está dizendo: cuidado, para você não voltar a pecar. Jesus explicou para o paralítico, Jesus disse para a gente: cuidado para você não voltar a pecar, para não suceder coisa pior. Não é Jesus lançando maldição, é porque o pecado, irmãos, só traz desgraça na vida das pessoas. E Jesus não quer isso para nós. Então, irmãos, que nós aprendamos com o paralítico de Betesda, não com os judeus, os religiosos, fecharam o coração para Jesus e não queriam saber. Mas o paralítico naquele dia descobriu que era Jesus, descobriu que Jesus tinha poder e recebeu uma advertência para não pecar. E que a gente aprenda com ele, para a nossa vida também. Assim como ele disse para a mulher: vai, não peques mais. Ele diz para a gente. E o mais lindo é que tem uma música que diz: eu não pude ir até o tanque, mas veio ao meu encontro uma fonte. A fonte de água viva foi o encontro do homem. Jesus foi o encontro dele. Ele não conseguiu mergulhar no tanque, mas a fonte de água viva foi até ele. E não foi a primeira vez que isso aconteceu, não. Porque se você lembrar, a mulher no poço, ela foi lá também atrás de água, mas a fonte encontrou com ela. A fonte de água viva está passando. Beba dessa água. Porque a gente não sabe o momento de amanhã, não. Então, se a oportunidade está diante de você, beba dessa água da vida. E dentro de você vai se formar uma fonte de água viva a jorrar para a eternidade. E que o Senhor nos abençoe. Glórias ao nosso Deus, né? Mais uma mensagem que foi transmitida aos nossos corações, né? E eu tenho certeza, a convicção de que todos aqui que tiveram encontro pessoal com Cristo, hoje, se tivesse dado a oportunidade, cada um teria aqui o que falar, né? O que agradecer. E quão maravilhoso foi aquele momento do encontro pessoal com Cristo, né? Como foi esse homem que teve esse encontro com Cristo também.
foi curado, foi transformado pelo poder da palavra, porque ele disse: não peques mais, né? Não viva uma vida de pecado. E se nesta noite, em nosso meio, há pessoas que por acaso estão afastadas, que estão aqui que não têm Jesus Cristo em sua vida, que você possa fazer, levantando todas as suas mãos, dando um sinal. Se houver, nós iremos orar por você. Alguém? Se não há, nós queremos agradecer a Deus por mais uma noite de domingo que Ele separou para cada um de nós, para adorarmos ao nosso Deus e louvarmos o seu nome. Amém? E só lembrando aos irmãos que continuemos orando durante essa semana, as festividades de aniversário desta igreja e a palavra de Deus nos corações, através dos projetores que Deus já colocou a mensagem em seus corações. Nosso essência está com a oportunidade e nós iremos orar, agradecer a Deus. Eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé. Nós iremos orar, agradecendo a Deus por esse momento que nós passamos aqui com Ele e, consequentemente, iremos passar durante todas as nossas vidas, porque essa igreja é um lugar onde está reservado para a adoração do nosso Deus, é a agência do nosso Deus. Nós estamos aqui adorando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez queremos te agradecer a Deus por mais essa oportunidade que concedes a cada um de nós, de estarmos aqui neste lugar, Deus, nessa agência, para louvar e agradecer o teu nome. Senhor, queremos te agradecer a Deus pelos louvores que foram cantados e foram entoados, ó Deus. As pessoas que fizeram parte deste culto nessa noite, em adoração a Deus. Todos nós, ó Deus, que estamos aqui, viemos aqui nessa agência, viemos no intuito de te louvar, de te agradecer e exaltar o teu nome, Senhor. Muito obrigado também, ó Deus, pela mensagem que foi transmitida através da tua serva, irmã Juliette, Senhor. A mensagem que tu colocaste no coração dela, para que hoje essa mensagem pudesse entrar em nossos corações e fazer morada para todos sempre, Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado também pela nossa igreja, que ontem completou 27 anos, ó Deus, de vitórias, de lutas, ó Deus, mas que o inferno não prevalece sobre a tua igreja. E ela continua de pé, louvando e agradecendo o teu nome e falando sobre a tua palavra. Ó Deus querido, seja todos os trabalhos que são realizados de segunda até domingo, nesta agência, ó Deus, que a tua graça, que a tua misericórdia esteja sobre nossas vidas, nos dando discernimento, nos dando sabedoria e, acima de tudo, ó Deus, que os nossos corações eles possam sempre estar abertos, espontâneos, para louvar e agradecer o teu santo e excelso nome. Nos leve em paz, Senhor, aos nossos lares. E mais uma vez nós te pedimos, pelo nosso pastor Jandir, que ele, à sua volta, que tu possa estar com ele, com a sua família, todos que estarão naquele avião de volta ao Brasil, Senhor. Que a tua graça, que a tua misericórdia esteja sobre todos eles. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que está com a oportunidade. Em seguida, nós estaremos em uma oração silenciosa e estamos retornando aos nossos
Tu